Nos últimos tempos, por conta de alguns filmes e jogos, os personagens do Esquadrão Suicida acabaram ficando muito mais conhecidos e até começaram a ser idolatrados por certos fãs. Porém, o que muita gente não sabe é que esse time de figuras piradas já teve muitas formações, pois o primeiro esquadrão remete à década de 1950 e muitos dos membros mais célebres da formação atual sequer haviam nascido nessa época. Mesmo assim, a essência da equipe sempre foi a mesma, ou seja, temos personagens com pouco a perder que acabam sendo enviados para missões de alto risco. Enfim, o fato é que os personagens do Esquadrão Suicida são sempre muito interessantes e o Geek Ninja resolveu montar esta lista para falar sobre algumas figuras dessa equipe que merecem uma atenção especial. Logicamente, a seleção conta com alguns medalhões, mas também incluímos alguns nomes não muito conhecidos. Vamos conferir? Abrindo esta seleção com grandes personagens do Esquadrão Suicida, temos o icônico Rick Flag, que foi o comandante de quase todas as formações da famosa equipe. Aliás, é importante destacar que esse personagem já teve várias versões e o Flag mais famoso é o neto do Flag original. De qualquer forma, a essência do personagem é sempre a mesma. Temos um militar extremamente habilidoso que recebe a missão de comandar os membros pirados do esquadrão. E o mais legal é que, no fim das contas, o comandante, mesmo cumprindo as ordens do governo, acabou tomando o partido dos seus companheiros em muitas situações. Apesar de ter sido criada muitos anos após a invenção do Esquadrão Suicida, a implacável Amanda Waller é hoje uma figura extremamente importante para a existência da equipe. Afinal, é ela quem dá as cartas e envia o time de pirados para as missões. Curiosamente, Amanda não tem qualquer tipo de poder e normalmente se destaca por ser uma funcionária de alta patente do governo americano. Detalhe, essa personagem é tão complexa que muitas vezes fica difícil saber se podemos colocá-la do lado dos heróis, do lado dos vilões ou até no grupo dos anti-heróis. Mais conhecido como o arqui-inimigo do Arqueiro Verde, Merlin também já chegou a entrar em conflito com o Batman e a Canário Negro, e suas habilidades com o arco são impressionantes. Não à toa, ele costuma ser contratado para realizar assassinatos. Vale ressaltar que, apesar de já existir há muitos anos, o personagem só entrou para o Esquadrão Suicida em 2016 como membro de uma equipe secundária. Aliás, tudo indica que ele vai continuar aparecendo nas histórias do grupo, já que ele foi o único personagem desse time extra que não morreu. Por conta da animação Harley Quinn, a vilã Era Venenosa vem sendo vista com outros olhos pela nova geração de fãs de HQs, e isso faz com que muitos se esqueçam que ela já fez parte do Esquadrão Suicida. Isso mesmo, ela marcou presença nas histórias publicadas entre 1987 e 1992. Obviamente, suas participações mais notáveis no mundo das HQs ainda são na condição de vilã do Batman, mas como o romance dela com a Arlequina tem dado o que falar, não parece nada estranho a gente imaginar que ela vai acabar retornando ao Esquadrão em algum momento. Mesmo não sendo o mais interessante dos vilões, o Capitão Boomerang vem marcando presença nas listas de personagens do Esquadrão Suicida desde 1987. Não à toa, ele até deu as caras nos filmes mais recentes e no jogo Suicide Squad Kill the Justice League. Para quem não se lembra, esse personagem apareceu pela primeira vez nas histórias do Flash e teve 2 alter egos ao longo dos anos. Como seu nome sugere, suas habilidades com o Boomerang são o seu maior destaque, mas ele apresentou alguns poderes adicionais em certas histórias. Um personagem que não é muito conhecido, mas participou de diversas formações do Esquadrão é o Bolt. Esse vilão apareceu nas HQs de um herói chamado Demônio Azul, que também não é muito popular, o que quer dizer que ele teve seus 15 minutos de fama com o Esquadrão mesmo. E o curioso é que, em algumas das aparições nas HQs do Esquadrão, o personagem acabou morrendo de formas não muito agradáveis. Quanto às suas habilidades, o Bolt se destaca por ser muito inteligente e por usar um traje especial que o permite se teletransportar e usar raios. Vale a pena dar uma olhada mais atenta nesse vilão. Quando foi criado lá na década de 1940, o Homem-Gavião até conseguiu obter certo destaque, mas hoje em dia é a Mulher-Gavião que está no centro das atenções. E sim, apesar de esse personagem normalmente ser um herói, ele acabou fazendo parte do Esquadrão entre 2001 e 2002. Assim como a Mulher-Gavião, esse herói tem suas asas como uma marca registrada e sua história também guarda relação com a mitologia egípcia. E só para constar, esse personagem teve diversas versões e chegou a ser um vilão em certas histórias, o que deve ter contribuído para sua passagem rápida pelo Esquadrão. O Pacificador pode até estar em alta atualmente, mas a verdade é que seus primeiros anos de vida não foram bons e ele acabou ficando na geladeira por um bom tempo. Na verdade, não seria exagero algum dizer que sua participação no Esquadrão Suicida é que o fez se tornar realmente conhecido.
O personagem estreou nas HQs do time de Pirados em 2021 e é hoje um dos membros mais célebres do grupo, o que explica a existência de uma série focada exclusivamente nele. Lembrando que essa figura insana serviu como fonte de inspiração para o personagem comediante das HQs da série Watchmen. O poderoso Adão Negro, que ganhou um filme não faz muito tempo, também foi membro do Esquadrão entre 1987 e 1992. A presença dele na equipe não foi tão marcante assim, mas não podemos negar que seus poderes o fazem merecer uma atenção especial. Esse vilão apareceu pela primeira vez nas HQs da família Marvel e tem praticamente os mesmos poderes do Capitão Marvel, que hoje é conhecido como Shazam. E claro, saber que esse cara chegou a fazer parte do time de personagens do Esquadrão Suicida nos dá uma ideia clara de como o time teve formações bem perigosas. Destaque do filme do Esquadrão Suicida lançado em 2021, o Tubarão Rei, também conhecido por muitos como Nanaue, tem uma história curiosa, já que ele foi criado apenas para fazer uma rápida aparição em uma história protagonizada pelo Superboy. No entanto, o personagem acabou agradando e logo começou a aparecer como vilão nas histórias do Batman, do Flash e do Aquaman. Aliás, em uma série do Aquaman, o background desse poderoso tubarão foi revelado e ficou claro que ele é filho de um deus tubarão. Introduzida como vilã nas histórias do herói nuclear, a Nevasca, que já teve diversos nomes oficiais em inglês, vem sendo uma figura marcante nas formações do Esquadrão desde 1987. Em algumas histórias, ela chegou a morrer e ainda teve uma vez que ela passou para o lado da Liga da Justiça. De forma resumida, o poder dessa personagem consiste na absorção de calor e na posterior transformação em ondas de frio. Em outras palavras, ela é uma espécie de versão feminina do vilão Senhor Frio, e isso quer dizer que ela tem as credenciais certas para fazer parte do time de pirados. Criada como uma companheira do personagem Capitão Átomo, a Sombra da Noite fez parte de diversas formações do Esquadrão e foi justamente com a aparição na equipe que a versão mais interessante dela foi apresentada, ou seja, ela foi ajustada para se tornar uma espiã do governo. Nas histórias em que ela trabalhou para a megera Amanda Waller, a Sombra da Noite foi forçada a participar de algumas atividades moralmente questionáveis e isso afetou seu equilíbrio mental. Com isso, as tramas relacionadas com ela se tornaram mais maduras e envolventes. Introduzido nos quadrinhos do Batman, o famoso pistoleiro ficou na geladeira por muitos anos até ser resgatado. Nesse retorno ele apresentou um novo estilo e logo se tornou um dos personagens do Esquadrão Suicida que mais apareceram nas histórias. Esse vilão teve diversas versões e hoje ele é um dos ícones do time de pirados. De todo modo, o fato é que esse matador é habilidoso o suficiente para superar sua falta de poderes e ainda gerar dores de cabeça para os maiores heróis da DC. Dotada de força sobrenatural, capacidade de regeneração e uma suposta imortalidade, a personagem Knockout foi introduzida como uma adversária do Superboy e sua participação no Esquadrão ficou limitada às histórias que rolaram entre 1992 e 2001. Durante o seu tempo com o time, a Knockout ajudou outros personagens icônicos a acabar com algumas organizações criminosas e chegou a ser deixada para morrer em uma das missões. Contudo, ela superou as adversidades e retornou ativa, passando a atuar como anti-heroína. E fechando a seleção com personagens do Esquadrão Suicida, temos a Arlequina. A personagem só estreou no time de pirados em 2011, mas vem marcando presença nas formações desde então, e não seria exagero algum dizer que ela é a cara atual da equipe. Mesmo sendo insana, essa personagem acabou caindo nas graças dos fãs, e geralmente as participações dela nas HQs, filmes, animações e jogos são marcadas por fortes doses de humor ácido e belas sequências de ação. Devido a isso, nem precisamos pensar muito para saber por que ela acabou ficando tão popular. Como pôde perceber, diversas figuras controversas já fizeram parte do time de pirados e algumas continuam aparecendo nas formações da equipe até hoje. E a verdade é que a lista com todos os membros é muito maior do que essa que eu apresentei, o que deixa claro que o Esquadrão é realmente uma força a ser reconhecida. Aliás, há tantos personagens pirados capazes de integrar a equipe que a gente conseguiria até montar uma espécie de Liga da Justiça do Mal, que poderia ser usada na nova fase dos DC Studios. E é isso, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder fazer uso das nossas indicações para conhecer atrações dignas de nota. Até mais!